Este é o curso Teologia Básica do Prime Teologia. Vamos retomar, então, o estudo da bibliologia. Esta é a segunda parte a respeito do estudo da Bíblia. Quando falamos sobre a revelação bíblica, é importante lembrarmos do que é conhecido como a doutrina da inspiração. Existe uma série de controvérsias a respeito de se os autores, diferentes momentos da história, estavam escrevendo, eles sabiam que aquilo era inspirado por Deus. Não há indícios de que todos eles tinham conhecimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, em alguns momentos, diz que ele está falando algo que não é o que Deus está falando. Mas todo o conteúdo das Escrituras são considerados inspirados. A palavra tem a ver com o nosso sentido ainda do português de inspirar, trazer o ar, ou seja, o Espírito Santo sopra, ele vem como ar e enche o ser humano que está redigindo. Isso não deve ser confundido com o que se chama, por exemplo, de parapsicologia, onde um espírito toma uma pessoa e ela escreve uma série de coisas sem ter consciência plena do que está fazendo. Não é este o processo bíblico. O que acontecia nos tempos bíblicos era que Deus utilizava um fato histórico, utilizava uma pessoa, utilizava uma situação para revelar parte do seu plano, sempre mantendo uma linearidade. O conteúdo, aquilo que estava sendo construído através do que ele escrito, tinha um efeito posterior na história do povo de Israel e também da igreja. Quando nós pensamos o que a Bíblia fala sobre inspiração, talvez o texto mais importante seja 2 Timóteo 3,16. Quando Paulo diz o seguinte, olha, nós estamos tendo um texto, nós estamos tendo palavras, nós estamos tendo livros, nós estamos tendo material escrito que tem uma função, que tem uma utilidade, ou seja, eles são úteis para que nós possamos conhecer, para que nós possamos corrigir, para que nós possamos transmitir tudo aquilo que Deus quer fazer. Outro aspecto importante é lembrar que Deus sempre utilizou elementos humanos. Nisso, a Bíblia se distingue de outros livros que clamam para si a possibilidade de serem santos ou de serem inspirados por Deus. O processo de compilação dos livros e dos ensinamentos bíblicos é completamente distinto, por exemplo, do Alcorão, ou, por exemplo, dos livros de Mormons ou Testemunhas de Jeová, que trazem questões históricas, questões arqueológicas que elas não combinam. Não há necessidade de questionar o tempo todo se a inspiração aconteceu ou não aconteceu. É um pressuposto básico de todo aquele que vai ler a Bíblia com fé, de que, de fato, Deus usou. O que não significa que nós não podemos questionar, que nós não podemos tentar entender se existe um problema, uma dificuldade nos textos apresentados. A Bíblia é uma compilação de dados. É importante entender de que esses dados foram transmitidos através de seres humanos, mas tem uma característica distintiva. Por exemplo, a profecia, cerca de 25% do texto bíblico significa que é algo que já aconteceu, mas distinto do momento onde foi revelado, ou que ainda não aconteceu. Não é possível acreditar que os homens adivinhariam o futuro. O que eles fizeram foram relatar algo que foi transmitido a eles de uma maneira sobrenatural. Por isso, nós não questionamos o cumprimento pleno das Escrituras. Também, como já frisamos, a questão histórica, a questão arqueológica, a questão que revela, de fato, que Deus tinha interesse, num determinado momento da história, em mostrar um pouco de si, seja através de canções, seja através de orações, seja através de fatos históricos, seja através de anúncios de coisas que ainda viriam a acontecer. Mas se alguma pessoa disser assim, mas nem tudo que está na Bíblia é verdade.
Talvez podemos concordar quando lembramos que as mentiras de Satanás estão reveladas na Bíblia. Elas não são verdade, mas foram preservadas. Um aspecto importante é de que existe uma ideia maior por trás disso tudo. Alguns aspectos não tão bonitos da história dos patriarcas ou da história de Israel continua preservado lá. Alguns aspectos sociais, econômicos, políticos demonstram que os autores bíblicos sempre mantiveram essa continuidade de inspiração, ou seja, algo que começou lá mais de 1500 anos antes de Cristo e foi terminar perto do ano 100 depois de Cristo, mostram que existe essa unidade. Nenhum outro grupo de homens poderia realizar algo que não tivesse uma inspiração divina e ainda assim manter uma coesão textual. Quando nós pensamos que existe o questionamento da inspiração, algumas pessoas dizem o seguinte: olha, Deus não inspirou essas palavras. Ou de que o que estava acontecendo ali não era Deus, eram simplesmente pensamentos humanos. Outros já levam para um extremo, dizendo não, a inspiração é completamente mística, ou seja, não deve ser levado a sério porque tudo que foi escrito era alegórico ou era uma maneira de se contar uma história que não é verdade. A própria Bíblia desarma estes argumentos. Os livros da Bíblia, quando colocados lado a lado, vão mostrar que essa literatura religiosa tem necessariamente que passar pelo entendimento de que existe uma utilidade em tudo aquilo que está sendo feito. Ou seja, estabelece-se um texto e esse texto é chamado posteriormente de cânon, palavra que significa regra ou padrão. A Bíblia é a regra ou padrão para o nosso comportamento. E nós entendemos pela fé de que ela foi inspirada por Deus, que usou homens em momentos distintos da história para transmitir a sua vontade. Quando nós pensamos um pouco mais sobre o sentido de cânon, cânon é o termo teológico que define os livros que formam a Bíblia, como já dissemos antes, também chamada ou interpretada como uma biblioteca. E é possível perceber de que a própria Bíblia fala sobre isso. Os profetas anunciaram no Velho Testamento, o cumprimento aconteceu no Novo Testamento, algumas vezes de uma maneira muito clara. Se pensarmos sobre a pessoa de Jesus, são mais de 200 profecias a respeito da vinda do Messias. A grande maioria já foi cumprida no ministério terrestre e Jesus dizia: olha, os profetas anunciaram e aqui vocês estão vendo. O profeta falou e aqui está acontecendo. Então, quando nós olhamos para os livros de Moisés, quando nós olhamos para os livros chamados proféticos e olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que existe esta sobreposição. A Bíblia dá testemunha de que ela, de fato, foi inspirada e que revela um plano coeso. Vamos pensar, por fim, na ideia de necessidade. Por que nós precisamos de um texto como a Bíblia? Como já falamos antes, Deus quer se revelar. Paulo, ao escrever a carta de Romanos, ele disse que ninguém pode crer se não ouvir. E para ouvir é necessário de que eles conheçam esse plano eterno, esse plano perfeito que foi revelado, cremos nós, de Gênesis até Apocalipse. Ou seja, o homem precisa conhecer a Deus. E como ele vai fazer isso se ele não tiver um referencial? Várias pessoas podem ter várias ideias diferentes a respeito de Deus, mas nós usamos a Bíblia como uma régua, como uma maneira de estabelecer aquilo que Deus realmente quer e aquilo que Deus realmente tem proposto para o ser humano. A Bíblia é a base, é a necessidade que temos para manter a nossa fé. Meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, não vai nos levar a questionar a Deus, e sim a compreender a Deus de uma maneira melhor. Esse é um dos objetivos da teologia. Também é importante usarmos a Bíblia para mantermos a nossa relação com Deus. Se eu sei de maneira clara o que Deus quer de mim e o que Deus não quer de mim, fica muito mais fácil e compreensível eu tomar atitudes baseado neste conhecimento. A Bíblia não está preocupada em tentar provar de cada mínimo detalhe a respeito de Deus.
Os ataques à autoridade da Bíblia, sua veracidade, a sua inerrância, sua inspiração, vão querer mostrar de que tudo isso é um grande engano. Mas, na verdade, não é o propósito. A Bíblia começa falando sobre Deus, mas ela não precisa explicar de onde Deus veio ou de onde Deus estava antes da criação. Também não se preocupa em explicar todos aqueles aspectos que podem ser questionados pelo ateísmo ou pelos críticos da Bíblia. O nosso entendimento é de que a Bíblia é necessária e também suficiente. A Bíblia encerra lá em Apocalipse dizendo que nenhuma palavra deve ser acrescentada, ou seja, eu não necessito de novas revelações. Paulo diz que ainda que um anjo trouxer uma nova revelação, isso deve ser desprezado. Isso nos coloca num ponto de vantagem ao observarmos que escritos que vieram depois não podem passar por cima daquilo que já está revelado, ou seja, a Bíblia se sustenta sozinha. O conhecimento de Deus, ele é necessário, ele é suficiente, porque cremos na veracidade. No dia a dia, eu posso entender a suficiência desta revelação. Ainda que Deus possa escolher sobrenaturalmente demonstrar algum aspecto específico da sua vontade sobre uma determinada pessoa, aquela mensagem, aquela ideia não pode contradizer, não pode anular o que a Bíblia já disse. Nenhuma pessoa pode tomar atitudes dizendo que foi inspirada ou revelada por Deus se isso que ela está falando não está em harmonia com o texto bíblico. É importante frisarmos que a suficiência das Escrituras é a base de todo o pensamento evangélico. Quando nós pensamos ainda de que Deus tem um plano e um propósito, nós podemos remeter isso ao conteúdo da Bíblia. O crente normal, a pessoa que frequenta a igreja e que tem um determinado conhecimento, vai poder ler sozinho em casa e compreender, porque tudo aquilo que Deus revelou está claro, está patente diante dos olhos. Deus não exigirá de nós nada que nós não sejamos capazes de dar. Uma nota final dentro da bibliologia, o estudo das Escrituras, é entendermos a hermenêutica ou a ciência da interpretação. Muitas pessoas confundem o que a Bíblia diz com o que os homens dizem que a Bíblia diz. Nós corremos alguns riscos, por exemplo, se tentarmos fazer uma interpretação literal. Jesus disse que é melhor a pessoa arrancar o seu olho do que pecar. Então, qualquer pessoa que pecou por ter um pensamento impuro, arrancar o seu olho, vamos acabar todos sem os olhos. Se nós termos um outro extremo e levarmos tudo para a alegoria, nós vamos estar minando a base histórica da Bíblia. Quando a Bíblia fala que é um. Quando a Bíblia fala que era um exército, era um exército. Muitas vezes as pessoas trazem ideias alegóricas, ou seja, um rei não é um rei, ele simboliza alguma outra coisa. A Bíblia usa uma linguagem que é muito clara, mas não se pode transformar a interpretação para que a Bíblia diga algo que ela de fato não diz. A linguagem humana, ela sofre variações de tempos, de lugares para lugares. E o mesmo acontece com a Bíblia. Nós temos alguns princípios da hermenêutica que precisam ser respeitados para todo aquele que deseja estudar a Bíblia. Um deles é a interpretação gramatical. Existe um texto e esse texto foi escrito seguindo algumas regras. Então, algumas indicações de verbo, algumas indicações de adjetivo podem mudar de uma maneira maior ou menor a compreensão de um determinado versículo, mas não abafa a verdade maior que está por trás disso, também chamada de princípio bíblico. A interpretação deve ser colocada diante de um contexto. A maneira com que as mulheres, por exemplo, eram tratadas na antiguidade é diferente da maneira com que as mulheres são tratadas na atualidade. Mas os fundamentos, por exemplo, a respeito do casamento não mudaram, ainda que a sociedade tenha mudado. A outra questão é misturar a revelação. Pegar um pouco do velho e um pouco do novo, ou tentar fazer com que uma situação do Antigo Testamento se sobreponha ao Novo Testamento. Isso não funcionará na tentativa de uma interpretação sadia das Escrituras. Portanto, você lendo a sua apostila, você lendo a sua Bíblia, você vai
reconhecer que a Bíblia que temos hoje não é um livro meramente humano, não é um livro que foi adulterado, não é um livro que tem o objetivo de confundir o homem, mas é um livro que tem o objetivo de aproximar o homem da verdade revelada por Deus. Nós cremos que a Bíblia é verdade, nós cremos que a Bíblia foi inspirada, nós cremos que a Bíblia é necessária, mas também precisamos entender que a interpretação sadia, correta dos textos vai nos ajudar numa progressão do conhecimento de Deus. Encerramos assim a segunda parte sobre bibliologia.